Saudações, pessoal. Vamos para mais um baralho agora. Vamos falar do baralho vermelho, o nosso baralho de regras. Eu tentei focar nesse aqui mais na questão do Savage Worlds mesmo, para situações em que algum evento de regra vai acabar gerando alguma rolagem aleatória para determinar algum efeito, geralmente danoso e nocivo para os personagens. Então, assim, as situações mais comuns que a gente acaba usando ali no caso, começando pela falha crítica, né, que no Savage Worlds é quando o personagem acaba obtendo um nas duas rolagens, né, tanto no dado de atributo quanto no dado de, aliás, no dado de teste, né, quanto no dado selvagem, então acaba praticamente tendo uma falha crítica. A regrinha geral é que a gente tenta sempre criar a situação mais complicada possível no contexto para o personagem que teve essa rolagem infeliz. Então varia muito com o contexto, mas como muitas vezes isso é comum de a gente observar em um combate, a gente acaba focando mais nesse sentido. Então, por exemplo, o personagem teve a falha crítica, a gente determina aqui no baralho que a consequência foi o fogo amigo, que ele vai causar o dano a um aliado próximo que esteja ao seu alcance. Então, numa situação que não envolva combate, a gente cria algum outro efeito aleatório que vai atrapalhar a vida do personagem. Mas aqui a gente tem outras possibilidades também. Então, além do fogo amigo, a gente tem novamente um fogo amigo. A gente tem a questão do desarmado. Pode ser que o personagem derrubou o equipamento que ele usava. Pode ser assim, eventualmente, que a gente tenha um item quebrado. Então, situações que ajudam assim a dar essa aleatoriedade na questão de quando há esse erro durante uma situação ali de falha crítica. Seguindo, a gente tem as lesões, que diz respeito a quando o personagem acumula um volume de ferimentos e que ele tem que fazer um teste de morte. Não necessariamente ele acaba sendo eliminado do jogo, mas às vezes ele sobrevive, mas fica com alguma sequela. Então, por exemplo, supondo que o personagem sobreviveu àquele grande trauma de acumular os quatro ou mais ferimentos, né, quando sofre justamente a partir do terceiro, enquanto ele ainda permanece ativo, a gente determina que, por exemplo, ele sobreviveu, mas o vigor dele ficou reduzido em um dado, ou a força dele ficou reduzida, ou eventualmente ele recebe uma complicação de um olho, ou cego se já tinha apenas um olho bom. Então ele sofre alguma sequela apesar de sair vivo da história. Seguindo, a gente tem a questão do choque de retorno, que diz respeito a falha crítica quando o personagem está ativando algum poder. Então, geralmente, o personagem com algum antecedente arcano, seja qual for ele, mas então é comum o personagem na ativação ter algum erro muito importante. Então, às vezes acontece, além do poder falhar, ele pode ficar confuso, ele pode justamente ficar atordoado, ele pode sofrer algum o efeito pela culatra, em que o poder é ativado como se houvesse uma ampliação, mas afeta também o conjurador. Então, situações onde tem onde vai além apenas do efeito não funcionou. Seguindo, a gente tem o fora de controle, que é uma situação mais voltada para veículos e perícia pilotagem, quando eventualmente o personagem acaba tendo, ou ele é derrotado numa disputa em uma manobra de forçar, ou fica abalado, ou fica atordoado, ou acaba sofrendo um ferimento enquanto ele ainda está pilotando. Então tem o risco do veículo dele, seja uma nave, seja um carro, seja uma montaria mesmo, acabar sofrendo alguma consequência também. Então aqui, por exemplo, a gente tem o defeito, que o veículo passa a sofrer menos um em todos os testes de pilotagem. A gente tem aqui a questão dos tripulantes distraídos e outra opção, por exemplo, do fora de controle, novamente o defeito, basicamente, novamente, tripulantes distraídos, às vezes até uma situação mais grave como uma colisão, que o veículo sofre ferimento também. Então também traz essa variabilidade de eventos que possa acontecer. Seguindo, a gente tem a falha de manutenção, que geralmente implica mais em robôs e outros construtos e criaturas que são mais assim nessa linha mais de campanhas mais futuristas ou pelo menos mais fantasiosas, onde tem essas criaturas construídas daí. A questão da manutenção, geralmente as regras colocam que tem que fazer uma revisão de todo esse equipamento tecnológico regularmente, senão ele pode começar a apresentar defeito. Então, por exemplo, nessa primeira situação aqui, a gente tem a falha de sistema. Então, algum modificador aleatório para de funcionar. Pode ser, por exemplo, um robô gigante que tinha um equipamento, por exemplo, por um lança-chamas, ou um sistema de propulsão desenvolvido em que aumentava o deslocamento dele.
às vezes numa falha de manutenção que não é realizada adequadamente, regularmente, pode ser que o equipamento, o veículo, perca o acesso a esses mods, no caso. Outras opções, a gente tem, por exemplo, vazamento de energia, então a vida útil da carga cai pela metade. A gente tem aqui a questão de mudança de diretriz principal, então, por exemplo, perde a função, às vezes uma máquina inteligente pode justamente começar a agir de maneira, a inteligência artificial pode ficar bagunçada e começar a gerar mais problema do que ajudar. Enfim, pelo menos até haver um conserto, digamos, tem a possibilidade de haver alguma dificuldade maior. Seguindo, a gente tem a ampliação em veículo, que diz respeito mais a quando o personagem que atacou algum veículo teve uma ampliação na sua jogada de ataque. E isso acaba como consequência também gerando uma situação onde não apenas, por exemplo, o piloto que foi acertado, mas o veículo acaba sofrendo junto. Então, por exemplo, o personagem atacou um veículo e conseguiu causar um estrago considerável, onde uma arma aleatória desse veículo acabou ficando arruinada. Então ela também não pode mais ser usada até ser consertada. Ou uma outra situação, algum mecanismo de propulsão, de direção e de tração fica com defeito e todo mundo que usar aquele veículo agora vai ter uma penalidade no seu teste. Ou eventualmente a gente tem aqui a explosão de um compartimento que toda a carga do veículo fica arruinada. Então também algum efeito variável que vai além do dano, justamente porque o acerto foi tão importante que danificou o veículo além de ferimento. E por último, a questão de uma regrinha mais alternativa, né, que eu tentei importar ali do D&D, que é essa questão do dano massivo. Que no D&D a gente não usa ferimento, a gente usa ponto de vida. E é bem comum em níveis mais elevados os personagens apresentar uma quantidade de ponto de vida absurdamente elevada, onde o dano acaba sendo assim na escala de dezenas ou em níveis mais absurdamente elevados até na casa de centenas e que às vezes ainda pode não ser um grande problema. Então essa regrinha colocava que a partir de um certo patamar de dano, se eu não me engano, acho que era 50 pontos, o personagem fazia um teste de constituição ou poderia sofrer uma morte automática, independente da quantidade de vida que ainda sobrava. Eu tentei importar esse sistema que eu acho interessante para personagens mais poderosos, só que o Savage Worlds não corre tão bem, não lida tão bem com isso porque ele não considera tanto a questão do acúmulo de ponto de vida, já que ele usa 3 ferimentos para todos os personagens. A maneira que eu consegui manter mais próxima de ser utilizada é usar essa regrinha do dano massivo na jogada de ataque. Porque, por exemplo, quando o personagem tem uma ampliação na jogada de ataque, ele vai ter um dano adicional. Mas não necessariamente que esse dano adicional vai se traduzir em mais ferimentos, porque ele pode ter azar na jogada de dano. Então eu tentei estipular que essa regrinha do dano massivo vale mais para um acerto muito bom, uma rolagem super alta, por exemplo, num teste de ataque, que já vai causar um efeito adicional. O dano consequente pode ser ainda, é uma possibilidade. Mas, por exemplo, se o cara teve um ataque muito bom, ele pode danificar a armadura do alvo, ele pode deixar o alvo prostrado, ele pode fazer o movimento do alvo cair pela metade e depois na jogada de dano, se ele tiver uma rolagem muito boa no dano, já temos uma consequência, que é causar muito ferimento. Então não seria interessante deixar, por exemplo, o dano massivo apenas pro dano, como eu pensei, porque tipo, o que vai adiantar você causar um dano absurdo a ponto de deixar ferimento suficiente para colocar o personagem fora de combate e a armadura dele ser danificada junto ou ele ficar prostrado. Se é, por exemplo, um extra, ele já não vai voltar pro jogo igual. Então, tipo, você adquiriu duas condições. Além de prostrado, teu personagem foi morto. Então, não vai servir para nada. Então, por isso que eu acabei mudando um pouquinho a questão do dano para deixar mais na jogada de ataque. Fazendo alguns testes, o valor que eu estipulei foi mais a questão de 16, que é uma jogada que seria equivalente ao 4 número alvo padrão, então uma ampliação seria 8. Então, por exemplo, se um personagem chega a sofrer esses 16 pontos de dano, desconsiderando a armadura dele, supondo que esteja sem nenhum ferimento, esses 16 pontos já seriam suficientes para eliminar um carta selvagem com um golpe só. Então eu pensei que uma jogada de ataque com 16 ou mais, né, caso acerte o alvo com esse valor, seria o suficiente para causar algum efeito adicional além do dano, o que daria um efeito legal e que não necessariamente causaria, como eu falei, a morte e o efeito adicional.
Então fica mais prático, apesar de ser uma regra opcional, né, que ainda tem que ser um pouco mais trabalhada. Mas desse baralho seria isso então. Valeu!